Olá, somos do grupo 8 e iremos falar sobre oscilações acopladas. Faremos aqui o estudo de osciladores acoplados sem translação. Do ponto de vista físico, dois osciladores são acoplados quando o movimento de um está vinculado com o movimento do outro, ou seja, a força de um oscilador depende da posição do outro oscilador, sendo que este é o nosso sistema que iremos estudar, com duas massas e 3 molas, sendo que as molas das extremidades estão fixas, engastadas em superfícies. Dando início ao nosso estudo, calculando a energia potencial do sistema, temos como expressar as equações de movimento para esse sistema de oscilação acoplada, tal que M1 seja igual a M2. E na mola, no meio do sistema, entre a massa 1 e a massa 2, há um par ação e reação. A partir das equações 2A e 2B do slide anterior, temos as equações no topo desse slide, que se somadas, resultam na equação 3A e se tiverem suas diferenças obtidas, a equação 3B. Porém, para viabilizar a resolução desse sistema, temos que desacoplar essas equações, ou seja, torná-las independentes através da aplicação das coordenadas Q1 e Q2. Dividindo por 2 as equações 3A e 3B e fazendo as devidas substituições para as variáveis Q1 e Q2, conseguimos reduzi-las para duas equações desacopladas, bastando desenvolver as seguintes equações diferenciais ordinárias e, com isso, após a resolução dessas EDOs, temos a solução para Q1 e Q2. Entretanto, queremos descobrir os valores de x1 e x2, portanto, devemos voltar às equações 4A e 4B e fazer as devidas manipulações nessas equações. Assim, substituímos nelas os valores já encontrados de Q1 e Q2 e encontramos os valores de x1 e x2, sendo que A, B, alfa e beta são determinadas nas condições iniciais do problema. Como dito anteriormente, utilizaremos as variáveis Q1 e Q2, que são combinações lineares dos deslocamentos x1 e x2. Utilizaremos essas coordenadas com o intuito de facilitar a análise do comportamento dos pêndulos acoplados. Pelas equações 4.A e 4.B, podemos ver que os valores das constantes A1 e A2 é igual a meio, o valor da constante B1 é igual a meio e o valor da constante B2 é igual a menos meio. Através dessas manipulações, as equações se tornam muito mais simples e desacopladas, ficando somente em função de ômega1 e ômega2, que são as frequências normais do sistema, e de Q1 e Q2, lembrando que Q1 e Q2 descrevem um movimento harmônico simples. Feito isso, apresentaremos os modos normais de oscilação, que são os modos na qual o sistema, formado pelos dois osciladores, oscila com apenas uma frequência. Como podemos ver no slide, isolando x1 e x2, temos na forma do exemplo que x1 é igual a q1 mais q2 e x2 é igual a q1 menos q2. Agora, analisaremos duas situações onde os osciladores se comportam de maneira diferente. Se q2 for igual a zero, x1 e x2 oscilam com a frequência do primeiro modo normal, ou seja, x1 e x2 farão o mesmo deslocamento, e a distância d, que é essa distância da mola, entre os osciladores, se manterá constante. Por outro lado, se analisarmos com Q1 igual a zero, vemos que x1 e x2 oscilam com a frequência do segundo modo normal, e que x1 é igual a menos x2, com um movimento tendendo para o centro dos osciladores, como pode ser visto na imagem. Dentro desse assunto, existem também os pêndulos acoplados. Seu funcionamento e suas fórmulas seguem o mesmo raciocínio das oscilações acopladas. Podemos ver na figura dois pêndulos acoplados por uma mola com a mesma massa e mesmo comprimento de corda. Para pequenos ângulos de oscilação, o comprimento do arco formado é aproximadamente a distância horizontal de deslocamento da massa. Tudo isso simplifica o cálculo da força gravitacional. Esse sistema segue o mesmo princípio de resolução de uma EDO, e como as forças totais do sistema seguem o mesmo padrão que as oscilações acopladas, as fórmulas de posição encontradas serão exatamente iguais. Uma exemplificação de seu comportamento pode ser vista na animação a seguir. Aqui temos mais um exemplo de oscilações acopladas, porém com pêndulos conectados por um fio. Aqui, o pêndulo em movimento força o pêndulo em repouso a oscilar, de modo que a energia seja transferida de um para o outro, e, no final, haja uma alternância de oscilação. Esse sistema já foi recriado por alguns integrantes do grupo na matéria Física Experimental 2, onde foi possível montar um gráfico para o movimento separado de cada pêndulo. Esses gráficos sobrepostos indicam que a maior velocidade de um dos pêndulos ocorre justamente quando há menor velocidade no pêndulo acoplado. Por fim, temos o último exemplo de oscilações acopladas através do movimento transversal. Aqui, ao invés das partículas se moverem na horizontal, através das molas, elas se movem, entre aspas, na vertical. Com o movimento inicial das partículas, as molas realizam forças restauradoras que continuam o movimento do sistema. Mas o princípio é o mesmo. O movimento de uma das partículas força o movimento na outra partícula e o sistema se mantém em equilíbrio por causa disso.
Agora que vimos a teoria, quais as implicações práticas? Bem, encontrar uma aplicação prática direta de um sistema de dois osciladores acoplados é um pouco difícil. Porém, seus resultados são a base para sistemas mais complexos formados por vários osciladores. Como exemplo, podemos citar os sólidos. Neles, cada átomo pode se comportar como um oscilador vibrando, acoplado aos outros átomos ao seu redor. Assim, estudar dois osciladores acoplados nos ajuda a entender a dinâmica das redes cristalinas, como a do cloreto de sódio. Também, a partir dos estudos de pêndulos acoplados, é possível explicar as ondas envolventes, que são as bases dos sinais de amplitude modulada, ou AM, utilizados em rádios comerciais e também na comunicação entre aviões e aeroportos. Os conhecimentos de ressonância obtidos podem também ser extrapolados para basear procedimentos e explicar fenômenos ainda mais complexos, como a ressonância magnética e a ressonância elétrica nuclear, uma descoberta recente que permite manipular um único átomo de algum material. Por fim, os estudos de dois osciladores acoplados ajudam na melhor compreensão de sistemas caóticos marcados pela incerteza, como o vórtice formado na extremidade da asa de um avião. Nós do Grupo 8 esperamos que vocês tenham aprendido a matéria. Até mais!